E agora uma entrevista especial, recebemos um convidado ilustre, o deputado federal Felipe Francischini, do PSL. Boa noite, deputado, muito obrigado pela participação. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, deputado. Todos os ouvintes dos Pingos nos Is, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso de receber o senhor, deputado, que no primeiro mandato já foi presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, durante a tramitação da reforma da Previdência. Como é que o senhor chegou a esse posto e como é que foi desempenhado? Foi um desafio imenso. A CCJ é a maior comissão da Câmara dos Deputados, a maior comissão permanente do Congresso Nacional inteiro. Então foi um grande desafio. No entanto, desde quando eu era deputado estadual lá no Paraná, eu sempre me pautei muito pelo estudo de qualquer tipo de legislação, principalmente legislação interna, que é o nosso regimento interno da Câmara. Então, quando você tem o regimento do teu lado, muito dificilmente a oposição consegue te atropelar, uma questão de ordem que mude algum entendimento seu. Então, eu me dedicava madrugadas e madrugadas estudando o regimento, mesmo antes de pleitear a presidência da comissão. Então, quando chegou a reforma da Previdência, nós tivemos alguns problemas políticos naquela época. Nenhum partido aceitava que eu designasse um relator. Eu ia num partido tal, pedir se eu podia colocar um deputado, não aceitava. Eu ia no outro partido, também não aceitava. Por que então, não aceitava? Naquele momento não tinha uma construção de consenso em torno da Previdência. Eu lembro que os jornais diziam, e toda hora me perguntavam isso, que os recados do Congresso eram de que não aprovariam a Previdência. Então, naquele momento, ainda não tinha uma interlocução do governo, não tinha uma explicação do projeto como um todo. Então, foi um desafio duplo por causa disso. Primeiro, porque o governo não tem uma base do governo, não existe. A única base hoje do governo é o PSL e mais alguns deputados de outros partidos, mas nada muito orgânico. E, naquele momento, não tinha também um diálogo mais efetivo. Então, foi muito difícil tramitar a reforma da Previdência na CCJ. Graças a Deus, conseguimos, com o apoio do ministro Paulo Guedes. O Rogério Marinho fez um grande trabalho explicando para os deputados, estava todo dia lá conosco, conseguimos aprovar e foi para a comissão especial, onde o clima já estava bem melhor, né? O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que deu várias entrevistas aqui também à Jovem Pan. E houve climas muito tensos, né, naquele embate sobre a reforma da Previdência, com a oposição ao governo Bolsonaro, criticando, muitas vezes até atacando os integrantes do governo. Como é que foi ali administrar aquela confusão e qual foi o momento mais marcante para o senhor, deputado? Porque o senhor falou que precisa conhecer bem o regimento e precisa de muita paciência, né? Porque aquela bancada do berreiro, ali é uma coisa... Eu chamo de bancada da chupeta. É isso aí. O problema é assim, o regimento, por exemplo, garante que se algum deputado causar uma desordem, você pode pedir para ele sair do recinto. Agora, como eu vou pedir e exigir a saída de um deputado? Então tinha deputadas também. Tinha muita turbulência, batiam na mesa, gritavam, davam um soco em tudo. Levantavam, cercavam a mesa diretora. Não, pra vocês terem uma ideia, teve um dia que um deputado foi no banheiro, o deputado do PT foi no banheiro, e eu acho que um deputado do PSD sentou na cadeira dele, porque não viu que ele estava lá sentado. Quando ele voltou, quase saíram no soco, querendo que eu dirimisse a briga, porque um foi no banheiro e não avisou o outro. Então, assim, pra vocês terem uma ideia do nível que chegou o negócio. Não chegaram a tentar roubar nenhuma pasta sua, né? É uma sala de aula mesmo, com muitas crianças. Teve uma questão, quando o ministro Sérgio Moro Quando o ministro Sérgio Moro foi na CCJ falar sobre a questão do Intercept, foi uma reunião conjunta, no entanto, a reunião principal era da CCJ. E num determinado momento eu pedi para assumir a cadeira novamente, quando deu aquela confusão que o deputado Glauber Braga fez algumas ilações contra o ministro Moro, e a presidente Marcivânia, do PCdoB, não deixou eu assumir minha cadeira. E ela acabou encerrando a sessão porque ficou um pouco nervosa, mas assim, até isso eu já passei. De sentarem na minha cadeira e não deixarem eu voltar pro meu posto. É um golpe que eu sofri lá. Eu ia passar a palavra agora para o Zé Maria Trindade. Zé Maria vai fazer as perguntas dele, mas já que o senhor citou o Glauber Braga, e eu vi que o senhor outro dia, anteontem, falou do comportamento dele na Comissão Mista de Orçamento contra o Paulo Guedes, a gente selecionou esse trecho em que ele ataca o ministro da Economia e relembrou o ataque que ele fez também ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o voto dele no impeachment de Dilma Rousseff, exaltando Marighella. Pode soltar, produção? Parece que quem desmontou a Petrobras, quem desmontou a Eletrobras, quem quebrou as empresas públicas, seus fundos de pensão, quem quebrou isso tudo foi quem passou um pouco antes. Não, eu cheguei aqui agora. Só para deixar muito claro que o desmonte do Estado foi feito por dentro. Foi implodido por dentro. Quebraram o Estado brasileiro. Com os fundos de pensão. Pelo amor de Deus, não é possível, deputado. Quebraram o Estado brasileiro. Deputado Glauber, o ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. Que é isso, pelo amor de Deus? A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder.
E o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura. O deputado tem liberdade de expor seu posicionamento. Não foi palavra de baixo calão. Deputada Adriana Ventura. Deputada... Não. Gente. Alô? Pessoal, educação, por favor. Educação. Vamos sentar, por favor. Presidente, encerra a sessão, presidente. Encerra a sessão. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella. Eu voto por Plínio de Arruda Sampaio. Eu voto por Evandro Lins e Silva. Eu voto por Arraes. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Benário. Eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro. Eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não! Como é que um deputado pode agir assim e continuar impune? Não, o PSL entrou com uma representação contra o deputado Glauber Braga no Conselho de Ética e estamos esperando... Só para registrar. Deputado pessoal, estamos esperando o andamento desse processo, né? Daí cabe ao Conselho de Ética averiguar essa conduta. No entanto, qualquer um pode ver que são reiteradas essas condutas do deputado Glauber. Ele repetiu essa frase, diz que o Sérgio Moro é juiz ladrão e que ele não pode ser processado porque ele tem a imunidade parlamentar, e se o Conselho de Ética achar que ele pode ser processado, ele vai pedir a exceção da verdade. Quer dizer, o parlamento tem que ter instrumentos para impedir que uma besta quadrada como esse aí, que diz essas coisas, continue agindo impunemente. O que se deve ser feito? Fazendo acusação criminal, né? E o que eu falo é que isso depõe contra o parlamento. Muitos deputados querem resgatar a moral do parlamento, mas não pode permitir uma conduta como essa. E ele diz ali que o Moro vai estar nos livros de história como um juiz corrupto. Talvez em um ou outro livro de história de algum esquerdista que escreve qualquer besteira, até seja enquadrado assim. Mas o fato é que na ficha criminal desses condenados da Lava Jato, o resto da vida vai estar lá de maneira objetiva e para qualquer um ver, né? José Maria Trindade, participe aqui da entrevista com Felipe Francischini. Diga lá. É interessante, deputado, que esse clima tenso, ele é normal em todos os parlamentos do mundo, né? E no brasileiro não podia ser diferente, até a disposição aqui é um pouco diferente, que é a escola do professor Raimundo, né? O presidente fica lá em cima numa mesa e os alunos lá embaixo. Os outros parlamentos, como os parlamentos europeus, há uma equidade, o presidente fica no centro e tal. Felipe, o então deputado Jair Bolsonaro chamou o Pedro Malan de ladrão desse jeito aí, e ele foi punido. E o presidente da comissão, era a Comissão do Trabalho, no momento usou o regimento e disse que o senhor está advertido, uma advertência, o regimento permite. E aí isso salvou o Jair Bolsonaro, porque isso foi considerado uma punição, uma advertência, e ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime, pelo mesmo fato. Então, esse tipo de clima sempre existiu e sempre vai existir. Eu queria perguntar ao presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é a primeira escolha, uma super comissão e tal. Esses grupos de trabalho, presidente, não estão diminuindo o poder das comissões permanentes, não?
Eu tenho uma postura crítica aos grupos de trabalho porque você vê a proporcionalidade. Por exemplo, o pessoal tem 8 ou 10 deputados na Câmara dos Deputados e tem uma vaga no grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime. O PSL tem 53 deputados na casa e só tem um membro no grupo de trabalho. Então você vê que a proporcionalidade não é respeitada. E as maiorias formadas... Quem determina a proporcionalidade? Essa questão, acredito que foi o presidente Rodrigo Maia, que ele monta a comissão, diz quantos membros são e daí os partidos escolhem. Mas o fato é, eu vi muitas decisões apertadas no grupo de trabalho. 5-4, 7-6, dependendo do quórum do momento. Então você vê que a proporcionalidade não foi respeitada. E o quórum para deliberação, que é baixo, e ainda decisões apertadas, mostram que muitas decisões que eles estão tomando talvez não sejam as mais corretas. Então, o que eu tenho defendido na mídia? Todos os trechos do pacote anticrime que o grupo de trabalho retira, quando o vício for formal, o vício for por constitucionalidade, como é o caso da prisão em segunda instância, eu vou tentar pegar projetos parecidos ou iguais que tramitam na Comissão de Constituição e Justiça e vou pautá-los para que possamos ouvir a maioria. A CCJ são 66 deputados titulares, todos os partidos são representados, tem a proporcionalidade garantida, e quando o assunto não for constitucionalidade, mas for mérito, eu já tenho dito que no plenário, através de destaques, através de emendas, o nosso partido PSL e a base do governo, com alguns outros deputados, vamos tentar retomar esses trechos do pacote anticrime. O que não podemos é deixar que esse relatório vá à frente sem ninguém contestá-lo. Lembrando que o grupo de trabalho foi criado pelo Rodrigo Maia, um estágio anterior à votação no plenário. Foram colocados lá Paulo Teixeira do PT, Marcelo Freixo do PSOL, todo esse pessoal que sempre foi muito brando no tratamento da criminalidade, para dizer o mínimo. E houve também a derrota dentro desse grupo de trabalho do trecho que fala sobre o excludente de ilicitude. E o senhor estava pensando num desses projetos que o senhor está procurando para substituir, aqueles que ficou famoso pela associação com o nome da Ana Hickman, né, que ela foi alvejada por um suposto fã, que não é fã, é um criminoso, e o cunhado atirou, evitando a morte dela, e aí isso gerou um projeto. Como é que é essa história? Primeiro dizer que a questão do excludente de licitude, da maneira que está posta, ele não é para o agente de segurança pública. O que o ministro Moro propõe é no artigo 23 do Código Penal, que é o parágrafo 2º, uma inclusão do parágrafo 2º. E ali fala que o agente ali no artigo não é o agente de segurança pública, é o agente que comete o crime, é o agente que está na história ali. Então é qualquer cidadão. Então esse debate de que o excludente de licitude poderia fazer com que a polícia matasse mais é uma mentira. A questão do excludente de licitude é uma defesa para o cidadão que tem os seus bens ameaçados, que tem sua propriedade invadida, que tem a sua vida em risco. Então esse debate, você vê que foi para um caminho tão ideológico e tão desproporcional que eles misturam os artigos. A legítima defesa está no artigo 25, o excludente está no artigo 23. A legítima defesa é dentro da excludente de licitude. Mas o debate que eles fizeram não foi o mais correto na minha visão. Então o que eu fiz na CCJ? Nós aprovamos já a PEC 100, que é uma PEC do deputado Peninha, relatada pelo deputado Pedro Lupion, que insere no artigo 5º da Constituição do Brasil o direito fundamental à legítima defesa. Então, a gente já começa por aí. A nossa Constituição é uma das poucas do mundo que não tinha a previsão da legítima defesa no texto constitucional. Então, até para processos que venham contra policiais, contra cidadãos que se defendem, você alegar um fundamento constitucional textual é um argumento muito forte. E o segundo projeto, que é um projeto de lei, é essa questão que apelidaram de Lei Ana Hickman, que é o caso de legítima defesa, quando o cara invade a tua propriedade, invade teu apartamento. Naquele caso foi um quarto de hotel que tinha alugado, que estava utilizando. O que nós não podemos permitir é que a bandidagem continue correndo solta por aí. E eu falo que hoje o cenário da Câmara é bom para aprovar projetos que recrudescem a legislação penal e processual penal, porque, como eu disse, a CCJ representa todas as vertentes políticas e tem uma proporcionalidade assegurada. E lá eu tenho conseguido tramitar e aprovar inúmeras, já dezenas de projetos sobre direito penal, aumento de pena. Amanhã também está pautada, junto com o pacote anticrime do Moro, que é o PLP 38 na CCJ, eu pautei uma PEC que ela regulamenta melhor a questão do auxílio reclusão. Ela transforma mais para um olhar da vítima do que para quem cometeu o crime na questão do auxílio-reclusão. Então, esse tipo de matéria tem tramitado na CCJ. O que acontece, o que eu defendo, é que o plenário da Câmara comece a analisar e votar essas matérias também. A gente não pode ter um porte de arma, por exemplo, que está parado no plenário há semanas e que não se vota. Nós temos que colocar em votação, seja para perder, seja para ganhar. Esse é o parlamento. Se você for buscar consenso em tudo que você faz, pode fechar o parlamento e a gente vai tomar café das 5 com os ingleses.
Isso não existe. Se você for buscar consenso em projetos importantes, isso nunca vai acontecer. Então é apenas uma crítica que eu faço, que a gente poderia estar aprovando matérias mais importantes quanto à segurança pública. Só um registro, Augusto, que esse trecho que a gente fala do excludente de licitude dentro do pacote anticrime do Sérgio Moro é aquele artigo que fala que o juiz poderá reduzir a pena, quer dizer, na análise das provas coletadas no processo, no contexto de legítima defesa, em caso de medo, surpresa ou violenta emoção, né? Excusável mesmo. Exato, né, que e o juiz coloca. poderá, analisando o caso concreto. Hein? Exatamente, analisando o caso concreto. Eu gosto de lembrar só o que o Sérgio Moro disse em entrevista exclusiva aqui aos Pingos nos Is, que ele falou que o projeto tem algumas medidas relacionadas à legítima defesa que, ao nosso ver, são consistentes. Alguns falam que seria uma autorização desmedida para excessos das forças de segurança, mas não tem nada disso. O dispositivo mais controvertido é uma cópia de um artigo do Código Penal alemão e ninguém fala que o Código Penal alemão atual é uma lei arbitrária ou coisa parecida. Ele estava se referindo justamente a esse trecho. Augusto. Excludente de licitude foi usado no Haiti, por exemplo, lá era o exército e tal, mas era mesmo, precisava cuidar, restabelecer a segurança. Foi usado sem que ninguém se queixasse, pelo contrário, né? Foi muito... ajudou a tornar a ação brasileira, do Exército Brasileiro, lá muito eficaz. E o Exército não pôde fazer o trabalho decente quando interveio no Rio, porque não havia esse excludente de licitude. Tem que ser levado em conta esses precedentes. Agora, feitas essas observações, eu pergunto o seguinte, deputado, não está na hora de acabar com a semana de trabalho de 3 dias, trabalho do plenário, nas comissões, tal, pelo seguinte... O senhor se referia agora há pouco à reforma da Previdência. Eu acompanhei e o senhor merece parabéns por isso, é esforço para que aquilo andasse. Né? O Brasil precisa daquilo, o senhor conseguiu aprovar, foi plenário, foi aprovado. Ainda está em tramitação no Congresso. O Senado não entendo por quê, aliás, entendo. Vai adiando, fica cobrando coisas, a segunda votação. Se houvesse mais um dia, pelo menos, de trabalho, isso não haveria mais agilidade no trato desses assuntos? Um ano para aprovar uma reforma? Eu acredito que seria muito melhor. Até na época do ex-presidente Eduardo Cunha, lá na Câmara, ele fazia a sessão quinta-feira deliberativa. Então tinha que botar o dedo, digital e votar. E conseguia aprovar muita coisa. Você pegar 2015, que foi o ano do Cunha na Previdência, na presidência da Câmara, aprovaram redução da moralidade penal, que hoje tenho certeza que não se pautaria nunca, e foi aprovado em 2015. E que está engavetada, né? Foi pro Senado e não foi votado. Foi pro Senado e engavetou, mas assim, mostrou que a quinta-feira pode ser muito importante. Eu quero pensar aqui que o deputado, na minha visão, trabalha muito. Só que trabalha talvez não com o foco correto do que é o interesse público. Então atende sua base eleitoral, os eleitores cobram muito que os deputados vão às suas bases, que levem as emendas, que falem com os prefeitos, com os vereadores. Então, se você pegar a agenda de um deputado no Instagram, no Facebook, o cara trabalha praticamente todo dia. Só que na minha visão, a gente tinha que deixar um pouco essa visão de lado e se dedicar mais ao trabalho nacional, de aprovar boas leis, de estar fiscalizando o Poder Executivo até mesmo, os outros poderes. Então, na minha visão, 2 dias de trabalho efetivo é pouco. Tinha que ter 3. Mas quem sou eu para decidir isso, né? Essa é apenas uma visão minha, não desmerecendo ninguém e nem dizendo que eu estou correto, mas eu acredito que 3 dias seria muito bom para a gente. Está correto, sim. José Maria Trindade. Presidente, o senhor acha que a mudança aí no porte de armas, uma liberação maior, mudança no Estatuto do Desarmamento, isso tem maioria no plenário da Câmara dos Deputados? O senhor acha que consegue aprovar essa mudança no Estatuto do Desarmamento? Bom, na minha visão, não há maioria. Até houve uma pesquisa com todos os deputados eleitos no final do ano passado, que foi o ano eleitoral, e já naquele momento via-se que não tinha maioria para aprovação de alguma questão de posse e porte alargado de arma. Então hoje eu acredito até que os números devem ter caído. No entanto, se nós colocarmos um projeto tentando avançar no que é possível, pode ser que consigamos êxito. Por exemplo, o que eu estava falando do consenso, que não adianta levar tudo no consenso, foi a questão que nós aprovamos o porte de arma rural. Eu tive até vergonha, eu nem postei isso na minha rede social e nem comemorei, porque você vai chegar para o agricultor, para o homem do campo, que está lá no interior do Brasil, e falar para ele que ele pode andar com a arma dentro da propriedade dele, dentro do sítio, dentro da fazenda, é ridículo, o cara já faz isso. Então, assim, a gente perdeu dias discutindo aquilo, aguentando obstrução da oposição para nada. Porque o cara que mora no campo, que está no interior, tem uma viatura de polícia, às vezes no município de 50 mil habitantes, o cara já anda armado. Agora vamos dizer para ele, aprovamos uma lei, agradeça-nos por te dar porte de arma dentro da sua propriedade rural. Então é esse tipo de debate que a gente poderia estar avançando muito mais do que tem sido avançado, né?
Legal. Agora, deputado, eu vi que o senhor estava querendo trazer também à tona de volta projetos da área de segurança pública que o Jair Bolsonaro apresentou na época em que ele era deputado. Eu vi um sobre motocicleta, inclusive. O senhor ainda tem essa ideia, não? Tenho essa ideia. Eu quero apenas passar essa semana a questão da cessão onerosa, que é aquele projeto do leilão do pré-sal, que vai distribuir bastante recursos entre os estados e municípios. Cessão onerosa, deputado, para quem não... A cessão onerosa é um projeto não sabe direito, que vai propiciar que a Petrobras e o governo federal possam fazer o leilão do pré-sal. Então, vão vir companhias de fora, empresas multinacionais comprar esses lotes e com o dinheiro arrecadado do leilão, a União vai ter caixa e vai poder distribuir para os estados e municípios também recursos para chegar lá na ponta, para investimento efetivo. Então, é uma PEC bastante importante ser aprovada. O outro que está na nossa pauta de amanhã, 2h30 da tarde, é o PLP 38, que é um dos 3 projetos que integra o pacote anticrime do ministro Moro. Esse PLP 38 que está conosco para votação amanhã é aquele que separa a competência da Justiça Eleitoral da Justiça Comum, que foi aquela decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado que jogou muitos réus da Lava Jato para a Justiça Eleitoral. Então esse é o objetivo desse projeto do ministro Sérgio Moro e do governo federal, e nós amanhã tentaremos construir pelo menos uma maioria para votar e aprovar na CCJ. E só falando que essas 2 pautas principais, e depois eu volto com a nossa toada de segurança pública, que eu tenho sido bastante criticado lá. A oposição fala que eu só estou endireitando na minha pauta, mas eu fiz uma análise com eles. Há mais de 10 anos, a CCJ não tinha um presidente de centro-direita, não existia mais. Era PT, MDB, MDB e PP. Então, assim, a pauta da esquerda passou com facilidade nos últimos anos. A pauta represada, que ficou presa lá na CCJ, é essa pauta da segurança pública. Então eu estou pautando, não é só porque eu quero também, mas porque essa pauta ficou para trás. Legal, estamos falando aqui com o deputado Felipe Francischini, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara. Vou pedir para ele permanecer aqui, que o papo está muito bom durante o intervalo e inclusive depois, quando eu quero falar com ele sobre a lei de abuso de autoridade. Então vamos fazer o break aqui para quem está nos escutando pelo rádio. Pode soltar, Robson. E para você que nos acompanha ao vivo no YouTube, em jp.com.br/pingos, permanecemos aqui na entrevista com o deputado Felipe Francischini. Aqui dentro do break de 3 minutos, deputado, queria estender um pouco mais sobre a pauta econômica. A gente falou da tramitação da reforma da Previdência, mas tem também a medida provisória da liberdade econômica e vem aí também o caso da reforma tributária, que tem vários projetos e houve até uma briga para ver quem seria o pai da criança. Como é que você está vendo essas 2 propostas? Bom, a MP da liberdade econômica acho que foi um grande marco. Poderíamos ter avançado um pouco mais, mas já ficou muito bom o que foi aprovado. Quanto à reforma tributária, eu tenho uma postura bastante crítica quanto à discussão que tem sido feita no Congresso. Talvez eu seja o único deputado que vai falar isso. Mas eu vejo assim, tem uma proposta da Câmara, uma do Senado, vários deputados com várias emendas totalmente diferentes das suas bancadas. O governo federal ainda não mostrou qual a sua ideia sobre a reforma tributária. Então, na minha visão, tudo que existe hoje é um jogo de cena. Não existe algo que está sendo realmente discutido e que vai ser concreto lá na frente. Eu só vou acreditar na reforma tributária discutida no Congresso quando eu ver a comissão aprovando e indo para o plenário. Até lá, eu ainda acredito que vai ter muito bate-cabeça, né? E o senhor estima qual vai ser a cronologia? Quando é que isso vai acontecer, né? É que ninguém sabe se está na comissão do Senado e na comissão da Câmara. Qual vai aprovar primeiro? O plenário que aprovar vai mandar para outra casa vai pautar também? Então são dúvidas que ficam e é uma incerteza. Então o que eu vejo hoje é que nós temos muitos projetos importantes, a tributária é importantíssima, mas não deram o foco necessário e correto para ela, na minha visão. José Maria Trindade, sua pergunta aqui dentro do intervalo, rapidinho. Só para perguntar para o deputado aí, como é que está a relação aí de prioridade para o plenário da Câmara? Eu vejo que o presidente Rodrigo Maia monopolizou ali, né? É que essa decisão, assim, do que é pautado em plenário é uma decisão conjunta de todos os líderes partidários. É um problema que nós temos hoje, que são muitos partidos, estão muitos líderes, e geralmente, por exemplo, na sessão de quinta-feira, só pauta itens de consenso. Como é que você vai construir um consenso com mais de 20 líderes dentro da casa? Você vai ter cara de extrema esquerda, extrema direita, centro, liberal, conservador, você nunca vai achar consenso. Então, na minha visão, tem alguns temas que a gente tinha que elencar e votar, seja para perder, seja para ganhar. O que não pode é tentar construir consenso, porque isso não existe. O projeto de consenso é um projeto bobo, é um projeto morno que ninguém quer ver aprovado, que é o tipo porte de arma rural.
E tem vários deputados novos que a gente vê que também não entendem muito de economia. O presidente Jair Bolsonaro sempre disse que não entendia muito de economia, tinha lá o seu posto Ipiranga, o Paulo Guedes. Esse pessoal lá no Congresso Nacional, como é que fica? Pergunta para os assessores, segue a orientação do partido, porque às vezes a gente vê que alguns deputados não entendem exatamente do que estão votando. Não, e aí que entra a importância do governo articular. Por exemplo, na reforma da Previdência, quando o Marinho foi lá para dentro, fez o chão de fábrica, explicou para os deputados, o deputado fazia a pergunta, ele explicava com números, é muito mais fácil de aprovar. Porque tem muitos deputados que são juristas, que são médicos, eles não têm obrigação de saber profundamente sobre economia, tem que saber pelo menos o mínimo, né? Mas quando o governo entra em campo com os seus técnicos, são especialistas, é muito importante para aprovar os projetos, e é essa crítica que eu faço ao governo, uma crítica construtiva. Falta um esforço maior para mostrar qual é o norte que eles querem para o país e o que eles querem aprovar e não. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, para você que nos escuta pelo rádio também, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, que hoje recebe o deputado Felipe Francischini do PSL, presidente da CCJ, durante a tramitação da reforma da Previdência, inclusive lá de Brasília temos o nosso compadre José Maria Trindade. E eu queria manter aqui o deputado meu xará Felipe Francischini, porque a gente tem uma pauta sobre a lei de abuso de autoridade, então vamos a ela, abusando aqui da presença do deputado. Associações de magistrados e juízes prometem elevar a pressão contra dispositivos da lei de abuso de autoridade e fazem reunião nessa quarta-feira. Na semana passada, a AMB propôs uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Na petição, a entidade afirma que a norma cria inúmeros tipos penais e visa fragilizar a categoria perante advogados e segmentos da sociedade. Para a associação, o magistrado ter a conduta classificada como criminosa, sob a pecha de prejudicar um terceiro, é inaceitável no Estado democrático. O projeto de abuso de autoridade foi aprovado pelo Congresso, que depois derrubou 18 vetos de Jair Bolsonaro. O presidente da Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, teme pela independência do judiciário. Solta o trecho em vídeo aí, Robson. A JUF vai ingressar essa semana no Supremo Tribunal Federal com uma ADI para atacar os pontos da lei de abuso de autoridade que nós entendemos inconstitucionais. Nós já levamos um pedido de veto ao presidente da República, apontando pelo menos 8 problemas na lei. São 8 artigos que nós entendemos que pode, de alguma maneira, ferir a independência judicial. Esses artigos, dos 8, 5 foram vetados pelo presidente, mas agora houve a derrubada dos vetos. Então, o caminho agora é levar ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo defina até que ponto há ou não inconstitucionalidade nessa norma. E o presidente da AJUF, Fernando Mendes, acrescenta que a reunião de quarta-feira será importante para definir o formato da ação e outras medidas. A legislação prevê pena de 1 a 4 anos de detenção para magistrados que decretarem a prisão de réus em desacordo com as hipóteses legais. Sérgio Moro afirma que soube pela imprensa que juízes estariam deixando de adotar o procedimento contra assaltantes e traficantes por receio de serem punidos pela lei. Por meio do Twitter, o ministro declarou entender o receio e diz ter alertado para o risco do efeito inibidor, como aliás todos alertamos aqui nesse programa. Deputado, o que aconteceu lá no Congresso Nacional para que fosse aprovada essa lei de abuso de autoridade, com critérios bastante subjetivos e que já estão gerando uma repercussão, a nosso ver, negativa para o combate à criminalidade no país, principalmente aquela do colarinho branco, na qual se envolvem os políticos corruptos? Bom, repercussão bastante negativa, a gente já está sentindo na prática alguns efeitos nefastos da lei do abuso de autoridade. Eu faço uma crítica que eu fiz até na votação do projeto, de que não houve um debate mais amplo, e alguns deputados falavam, mas está tramitando há muitos anos, mas não com esse Congresso, que renovou 50% dos seus parlamentares. Então, nós, deputados na Câmara, não tivemos oportunidade de debater esse assunto nas comissões temáticas, nem numa comissão especial, e no plenário foi pautado e votado praticamente sem propiciar um debate maior sobre o assunto, com o texto que veio do Senado. Então eu vejo com muitas críticas, vejo que alguns avanços até aconteceram, mas o objetivo final da lei, na minha visão, não é o objetivo correto. Até porque você pega que qualquer decisão judicial pode ser revista em grau superior, então você já tem os caminhos legais para tentar corrigir alguma decisão que seja totalmente contrária à lei. Eu conheço pouquíssimos casos em que juízes deram decisões esdrúxulas, que abusaram de sua autoridade, e quando abusavam da autoridade ao Conselho Nacional de Justiça, que por incrível que pareça, e muitos digam que não, ele dá uma pesada boa sobre os maus magistrados. Então, na minha visão, nós tínhamos que rever essa questão. Chegou na CCJ semana passada um projeto do deputado Diego Garcia, salvo engano,
e já pede a revogação e uma nova lei do abuso de autoridade com critérios mais objetivos, com critérios mais claros e transparentes, não deixando que a lei fique cheia de lacunas, uma norma penal em branco que sirva apenas para deixar uma arma na cabeça dos magistrados e do Ministério Público, né? Isso não pode acontecer. Exatamente, estava impondo o relaxamento de prisão preventiva e a gente viu como foram úteis as prisões preventivas durante a Lava Jato, por exemplo, a do Marcelo Odebrecht. Depois foi descoberto que a Odebrecht tentou obstruir as investigações, que o Marcelo Odebrecht não queria que os investigadores chegassem à conta na Suíça, e todos aqueles critérios lá de enquadramento no crime de abuso de autoridade, se a decisão for por satisfação pessoal, tomada por capricho, são só os critérios subjetivos que no fundo são as mesmas alegações que os políticos já condenados dão sobre a atuação dos procuradores e juízes que o levaram à condenação. Então a gente fica preocupado que isso venha a ser alegado sempre que um juiz condenar um político poderoso. E é por isso que a gente fica aqui repetindo diariamente toda a preocupação e os argumentos contra essa lei do abuso de autoridade. Zé Maria Trindade, complemente aí, por favor. Pois é, olha, Felipe e presidente Francisquini, já existe um movimento nas bases aí da justiça brasileira, né? Os juízes que pegam ali no dia a dia, não os de gabinetes aqui, e eles estão protestando contra o Congresso Nacional, principalmente presidentes da Câmara e Senado, e contra o Supremo Tribunal Federal. Esta ação direta de inconstitucionalidade é apenas um dos pontos deste protesto. Agora, é estranho porque o juiz vai definir, quer dizer, o juiz está desconfiando de que alguns juízes podem condená-lo. No final, é o Ministério Público que vai denunciar ou não, e o juiz é que vai condenar ou não. E o senhor disse muito bem, é preciso sim uma lei que puna o abuso de poder, porque quando se abusa em nome do Estado, é um abuso muito forte, porque o Estado é muito forte. Agora, esta lei, que o senhor disse muito bem, foi discutida em outro momento, em outro parlamento, ali quando o Renan Calheiros era presidente do Senado, né, é que não é a ideal. Quer dizer, há uma possibilidade de consertar e garantir ao país uma lei de abuso de uma maneira muito melhor, muito mais realista? É isso que eu acredito. No entanto, nós temos que ver se há forças políticas que concordam conosco. Eu não sou contra a questão da lei do abuso de autoridade em si, porque, como você bem disse, o Estado ele é muito mais forte do que qualquer cidadão, do que a sociedade inteira junta. O Estado tem todos os meios de opressão na sua mão. Então nós nunca podemos permitir que alguém, em nome do Estado, oprima um cidadão, abuse da sua autoridade. No entanto, o texto que foi aprovado não é o texto desse Congresso, não foi discutido por esse Congresso eleito em 2018, e nós temos que rever sim muitos pontos que ficaram lacunas. É porque essa lei não é contra todo, sabe com quem está falando. Não, exatamente. Né? O tiro foi para acertar, por exemplo, juízes e promotores que investigam e julgam corrupção. Exatamente. Só que o tiro que vai acontecer, que está acontecendo, é no juiz que está lá no Mato Grosso julgando o tráfico internacional de drogas. É isso que vai acontecer. Exatamente. Tentaram atirar na Lava Jato, mas acertaram o judiciário do país inteiro que julga esses crimes: roubo à mão armada, latrocínio, estupro, tráfico de drogas. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer. Por um pretexto pequeno, a gente deixar que toda essa estrutura possa ruir. E o partido, deputado, o PSL? A gente tem visto notícias aí de pessoas interessadas em sair do PSL, do próprio presidente Jair Bolsonaro estar aventando a possibilidade de sair do PSL. Hoje mesmo eu vi notícia de que os patriotas já estão dispostos a receber o Jair Bolsonaro de novo. Tá havendo... Teve o caso da juíza Selma Arruda, senadora, que foi pressionada pelo Flávio Bolsonaro, filho do presidente, a retirar a assinatura da CPI da Lava Toga e acabou inconformada, saindo do partido. A gente tem visto essas notícias aí de debandada do partido. Há uma coesão? O que o senhor acha que vai acontecer? Bom, é um cenário muito difícil. Eu realmente eu não tenho um diálogo maior com o presidente e com os que estão mais em volta, então eu não sei qual que é o objetivo, se é sair do partido ou não. De fato, alguns poucos deputados até pensam em sair do partido, no entanto a lei não permite nesse momento, sob risco de cassação do mandato, mas o que eu vejo assim está se criando uma grande maioria de união dentro do partido, a bancada começando a se conhecer um pouco melhor, porque é uma bancada nova, não é que nem, por exemplo, democratas, tem deputados que estão 4, 5 mandatos juntos, que já se conhecem, é uma bancada nova que está se conhecendo, e eu vejo que pelo menos está se formando uma maioria que pensa no país,
que quer ajudar o governo nessas pautas importantes e que não vai mais ficar se pautando por qualquer sensacionalismo. Então, de todo esse efeito de batidas e polêmicas dentro da bancada, eu vejo que pode surgir algo muito forte, que é um partido bastante orgânico, com ideias próprias, com uma pauta definida e que até algumas vezes pode sim votar contra alguns entendimentos construídos pelo governo. Poucas vezes, talvez. Mas eu vejo até isso mesmo. E o senhor é do Paraná, certo? A gente vai para um ano eleitoral, um ano de eleições municipais. O senhor tem planos a respeito disso? O senhor, particularmente, pretende cumprir o seu mandato até o final? Porque a gente vê várias notícias de deputados dispostos a deixar o seu mandato para concorrer às prefeituras. E o senhor? Não, eu pretendo cumprir meu mandato até o final. Também não tenho idade para nada. O pessoal fala, tem que ser senador, governador. Eu não tenho idade para nada, tenho 27 anos. Então nem a Constituição me permite almejar outro cargo. Eu quero cumprir meu mandato sim, até o final. Maravilha. Chegou só uma notícia complementar ao assunto que a gente estava falando aqui, que o Celso de Mello, decano do STF, o membro mais antigo da corte, foi sorteado para relatar as ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei de abuso de autoridade. Já foram apresentadas ADIs pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais, ANAFisco. Então tem esse caminho aí do Supremo Tribunal Federal. A gente nunca espera muita coisa do STF. O senhor, sem querer constrangê-lo, deputado, mas o senhor se posiciona publicamente sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal ou não? Não, eu tenho uma postura bastante firme que eu há muito tempo falo, desde quando era deputado estadual, que eu vejo muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal e a decisões judiciais como um todo, do Judiciário primeiro grau, segundo grau e STF e outros tribunais superiores, que são críticas às vezes infundadas de quem não leu inteira a decisão judicial. É importante que a gente tenha essa leitura da decisão judicial ou ouvir quem tenha lido. Mas, ultimamente, eu tenho analisado esses julgamentos e tenho ficado na corrente minoritária do STF. Porque até lá o pessoal quer bater no STF, mas tem que ver que há ministros também que estão tentando fazer a coisa certa lá dentro. E, ultimamente, nessas decisões mais correntes, eu tenho ficado na corrente minoritária. Então, o que eu vejo é que, por exemplo, nesse inquérito do Janot agora, nessa questão, foi uma decisão esdrúxula. Não houve nem ato preparatório por parte do Janot para falar sobre o assassinato de Gilmar Mendes. Já entraram na casa dele, busca e apreensão, tiraram o celular dele. É uma coisa esdrúxula. Nenhum país no mundo decente, com as suas instituições sólidas, permitiria algo como isso. Não é um cidadão. Já não pode fazer isso com ninguém. Mas fazer isso com o ex-procurador-geral da República, o qual eu tenho minhas críticas, é uma coisa absurda. Você vê que não tem pensamento. O crime de pensamento isso é uma sem ter autoridade. Sem ter foro privilegiado, quer dizer, sem estar sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, se o ex-procurador-geral da República sofreu isso, imagina o cidadão comum, aquele que não tem um padrinho para puxar. Esse é o abuso de autoridade. Exatamente. Então entrevistamos aqui, um papo ótimo, o deputado Felipe Francischini, do PSL, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan, deputado. Boa noite, obrigado Felipe, obrigado Augusto. Deputado. Um abraço a todos aí.